amigos, eu espero que vocês estejam bem, vocês estão nos acompanhando nas orientações do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, e hoje nós vamos trabalhar o livro Irmão José. E no livro Irmão José, nós vamos trabalhar um capítulo que se chama Obsessão Visual e Sonora. Veja bem, aqui eu quero que a gente se atente, porque quando a gente fala de obsessão, a gente sempre pensa no campo amplo da obsessão. A gente sempre pensa no assédio, conforme foi colocado para nós lá no livro dos médiuns. O capítulo 23 é todo dedicado à obsessão, inclusive ele chama da obsessão, todo dedicado falando dos perfis da obsessão. Quando a gente pega uma compilação do que faz a Sueli Caldas Schubert no livro Obsessão e Desobsessão, a gente vê ali ela fazendo vários estudos, citando vários exemplos, divide o livro em 4 partes. Ok, mas aqui o irmão José fala para nós da obsessão sonora e visual. Ele não está falando dos desencarnados que estarão atuando, não está falando do processo de fascinação, de subjugação, de obsessão simples. Ele só vai falando sobre esses 2 perfis, que muitas vezes a gente não se atenta. Por que eu estou citando isso aqui? Para a gente chegar naquele perfil de obsessão, vocês vão ver no texto. Para a gente chegar no ponto que o livro dos médiuns coloca para nós, que a Sueli Caldas Schubert coloca para a gente quando ela vai explicar o que é a obsessão, no capítulo 3, e colocando as situações simples, ele vai colocar ainda mais simples do que está ali. Porque para acontecer aqueles processos de gravidade, ele começa com obsessão visual e sonora. Aí a gente começa a pensar, obsessão visual e sonora? Olha a forma que o irmão José vem trazendo para nós. Jamais te creias completamente imune ao assédio dos espíritos obsessores que te espreitam. Jamais te creias liberado, ou seja, completamente imune ao assédio dos obsessores que estão de olho em você, ou seja, que estão de olho em nós. Jamais nos consideramos imunes. Então, por exemplo, eu falo com você, já falei isso em outros vídeos, eu falo assim, eu não tenho vínculo com a bebida, não tenho atração pela bebida, não tenho envolvimento, ok. Não significa que eu estou completamente imune. Quando eu digo eu não tenho vínculo, eu não tenho vínculo. Mas, e se eu beber um gole, será que... Sei não, eu estou na Terra. A última vez que eu bebi um copo, eu não sei nem se chegou a um copo, lembra do copo Lagoinha, da nossa época, o copo Lagoinha? Então, foi lá na época do ensino médio, estava reunido com a turma lá no final de uma aula, estudava à noite. Então, depois de uma sexta-feira, todo mundo foi para o barzinho, muitos de vocês já passaram por isso. Então, colocou lá um copo, eu não cheguei a tomar nem o copo inteiro de cerveja, que foi o copo Lagoinha. Nunca mais. Na semana seguinte que a turma reuniu, eu também reuni com a turma, depois da aula, não sei o que, todo mundo bebeu bebida, eu pedi suco. Eu falei, suco? Aí todo mundo, que isso, Hermes? Você está ficando doido, não sei o que, tá. Falei, gente, eu não bebo. Mas semana passada, não, eu não bebo. Semana passada foi porque eu precisava de conhecer a minha turma. Conheci o grupo, já estava de bom tamanho, eu não bebo, não. Eu estava ali com 18 anos. Imaginem vocês, de lá para cá, nunca mais. Teve uma virada de ano, que eu tomei um vinhozinho, uma champanhe, uma comemoração. Nada. Mas eu não estou imune. Por que eu não estou imune? Eu estou na Terra. Eu estou dando um exemplo absolutamente pessoal. Por que eu estou dando este exemplo? Porque eu quero que vocês avaliem os exemplos de vocês. Eu estou pegando um exemplo meu, porque esse eu falo assim, já venci. Olha, eu falo isso enquanto eu estou vigilante.
Então, tem um processo aí de influenciação? Sempre tem, porque nós não podemos nos considerar imunes, completamente imune ao assédio. Num movimento de invigilância, e aí ele vai trazer isso para nós, um movimentozinho de invigilância começa a acontecer o processo. Considera a tua fragilidade de quase todo instante e redobra a tua vigilância no dia a dia. Considera a tua fragilidade de quase todo instante. Nós temos momentos de fragilidade o tempo todo. Ele fala quase todo instante porque ele, o irmão José, é muito otimista. Ele é muito otimista. Por quê? Nós temos fragilidade praticamente o tempo todo, nós temos. Uma situação simples vai nos incomodar. Que teoricamente a gente fez a prece quando saiu de casa, leu uma página de Emmanuel, do irmão José, de Hamed, está lá tranquilo, vai sair de casa, 40 minutos depois que teoricamente está tudo tranquilo, que você sente que está no platô da vigilância, acontece uma coisa que te... Você está entendendo? Uma coisa que te agride, que te incomoda, que te perturba. E aí a gente abre porta para a invigilância. Ou seja, abrindo porta para a invigilância, a gente abriu porta para o processo obsessivo. Ok? Então, considera a tua fragilidade de quase todo instante. É muito curioso isso aqui, porque a palavra obsessão, ela vem do latim obsessione, que significa perseguição. Então, a gente, quando fala em perseguição, a gente pensa nos desencarnados para conosco. É claro que a Sueli Caldas vai colocar, o Livro dos Médiuns vai colocar, mas existe também a obsessão de... Existe o que a gente está fazendo referência, desencarnado para conosco. Existe a obsessão de encarnado para encarnador. A gente começa a obsediar, a gente acha que a gente está ajudando. Quando a gente fala 1, 2, 3, 5, 8, 20 vezes, gente, isso é um processo de influenciação. Tá claro? Imagine para vocês, o nosso mentor espiritual fala com a gente 1, 2, 3, depois eles afastam. Eles não ficam falando 20 vezes na nossa cabeça, porque senão eles deixam de ser mentores e passam a ser obsessores. Porque quem fala no processo de perseguição são os obsessores. Os mentores não fazem isso. Tanto que no livro Obras Póstumas, no item 58, Kardec coloca para nós: o homem é o obsessor de si mesmo. Nós começamos esse processo no movimento autoperturbador. A partir daí, a gente vai abrindo portas para a invigilância. Ok? Nós começamos o processo autoagressivo. Então, ele vai dizer para nós aqui: através da prece, vincula o teu pensamento às esferas superiores e roga a Deus que se compadeça de ti, para que não venhas a cair nas artimanhas das trevas. Lembram do nome do texto? Obsessão visual e sonora? Ele ainda não começou a falar. Aí olha o que ele diz. Através da prece, vincula o teu pensamento às esferas superiores. Olha, ele está pedindo que a gente entre em sintonia com os mentores no movimento de oração. Aliás, mas a oração nos livra dos processos obsessivos? Não, não livra não. Pergunta 479. Eu estou falando aqui da 479, porque estou com o Livro dos Espíritos aqui na mão. 479. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar da dominação deles? Opa, peraí, não, essa é a 475, né? Essa que eu quero. Calma. Isso aqui até merece um outro estudo, mas se vocês incentivaram a curiosidade, pesquisem lá, isso vai ser muito bom.
Mas olha a 479. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? Olha a resposta. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Mas, acredite, não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha aquilo que deseja. Não basta algumas palavras para a gente obter o que deseja. Então, olha a fala do irmão José. Através da prece, vincula o teu pensamento às esferas superiores. Primeiro, a sintonia. Vincule a eles. Ela é em tudo um poderoso auxílio, mas não bastam algumas palavras para nós sermos atendidos. Está claro? Aí ele diz assim, e roga a Deus que se compadeça de ti, para que não venhas a cair nas artimanhas das trevas. Roga a Deus que se compadeça de ti. Aqui não está nem falando para a gente orar para os outros, não. Para Deus ter compaixão da gente, do nosso estado, das nossas questões, da nossa intimidade, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações. Para que Deus se compadeça da gente. Agora, olha a continuação. Deus assiste os que trabalham. Essa resposta que está aqui, gente, eu estou lendo o Livro dos Espíritos, ela está no item 46, se eu não me engano, do Obras Póstumas, a mesma fala, quando ele fala assim, a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas Deus observa aqueles que trabalham. E aí ele continua, Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Atenção, porque esse finalzinho que está aqui, a causa da atração dos maus espíritos, é o que o irmão José vai começar a colocar para nós. Lembra do título? Repetindo, pela terceira vez, obsessão sonora e obsessão visual. Olha bem, antes de te fixar no cérebro a obsessão, costuma-se insinuar por teus olhos ou por teus ouvidos. Antes da obsessão chegar aqui, ela já chegou no meu movimento visual. Ela já chegou na minha escuta antes. Quando ela chega na minha massa encefálica, que eu começo a elaborar as situações, ela já foi captada pelos meus olhos. Olha o processo obsessivo, como que ele é simples para nos atingir. Deus observa aqueles que trabalham e não aqueles que se limitam a orar. Isso deixa claro para nós como que nós estamos lidando. Porque se a gente estiver trabalhando o tempo todo, a chance é menor. Eu não disse que a chance é extinta, não. A chance é menor de eu ser acometido por um processo de obsessão visual ou por um processo de obsessão sonora. A chance é menor. Por quê? Porque eu estou ali com afinco na minha tarefa. Eu estou envolvido naquilo que eu preciso. Tiago coloca isso para nós. Vocês vão lembrar que lá no capítulo 4 de Tiago, no versículo 16, ele coloca para nós assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Sabe fazer e não faz, comete pecado. Ah, por que está cometendo pecado? Só porque está ocioso? Não, porque já está abrindo uma porta, eu não vou dizer nem abrindo a porta, eu vou dizer está abrindo uma greta. A porta, à medida que a gente vai elaborando, vai abrindo uma porteira. Por quê? A gente já está abrindo a primeira gretinha daquela porta, uma portinholazinha da obsessão sonora. É alguém chegar e falar na sua cabeça. Esse alguém pode ser encarnado, pode ser desencarnado. Lembra que a gente estava colocando da obsessão de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, quando a gente começa a falar na cabeça deles? Quando a gente começa a pedir ajuda para quem já se foi? Não, mas olha, meu marido era muito bom.
Não, mas meu filho era muito bom, ele foi antes de mim, porque Deus pediu para ele ir mais cedo, e aí ele era muito bom. Eu sempre peço ajuda para ele. Isso é obsessão. Eu tenho o meu mentor, eu vou pedir ajuda para aquele que tem condições de me ajudar, inclusive porque ele se candidatou a me orientar. Se ele se candidatou, ele já se viu em condição melhor do que a minha. Veja, se eu estou aqui, o meu mentor está aqui. Ele não é muito melhor do que eu, ele não pode estar lá do lado de Jesus, não, gente. Porque se o meu mentor estiver na altura de Jesus, eu estou abandonado, eu não estou sendo dirigido, não. Meu mentor tem que ser melhor do que eu. Ah, por que ele não pode estar ao lado de Jesus? Porque se ele estiver ao lado de Jesus, Jesus está tão distante, preocupado com tantas outras... Jesus está tomando conta de um planeta e outros vários. Meu mentor tem que ser melhor que eu, o mentor seu tem que ser melhor que você. Meu mentor não pode ser da altura de Joana de Ângeles. Meu mentor é melhor do que eu. Ele não é aquele anjo que já não volta mais para a terra. Não, ele é melhor do que eu. Até porque eu preciso ter acesso. Eu preciso ter acesso a ele. Senão como é que eu seria orientado? Agora, volto lá à obsessão, então, de encarnado para desencarnado. Com meu mentor, eu falo com ele 3, 5, 8 vezes. Ele fala, Emerson, você está me perturbando. Mas ainda bem que ele tem outros pupilos, porque se ele tivesse só eu, ele já estava obsidiado, isso sim. Entenderam? Ele tem outros, porque assim, nossa, a hora que o Emerson o cansa, aí ele vai para outro. Ele chega e fala, não, Emerson, chega, isso aí eu já te respondi, deixa eu atender quem está me chamando lá no Chile. Pronto, aí ele vai lá, atende o outro, começa a conversar em espanhol, é uma beleza. Tá claro? Você imagina, aí ele me dá um tempo para refletir aquilo que ele já me intuiu. Porque senão eu vou obsediando o meu mentor. Obsessão de encarnado para desencarnado. E tem de desencarnados para desencarnados, que nós não vamos trabalhar aqui, mas vocês já assistiram, ou quem já leu o livro Libertação, viu o André Luiz fazer essas colocações para nós. Aliás, nas obras do André Luiz, na coleção, tem vários. Eu estou citando o livro Libertação, apenas porque foi a primeira obra que me veio. Mas o Ação e Reação tem, o livro Os Mensageiros tem, o Obreiros mostra de desencarnados para desencarnados, enfim. Nós não vamos citar os exemplos para a gente não se alongar muito em relação ao texto, até porque quando ele fala para nós de obsessão visual e sonora, ele está falando do processo mais simples que nos agride. Antes, então, de se te fixar no cérebro a obsessão, costuma-se insinuar por teus olhos ou por teus ouvidos. Desvia, pois, o olhar do que para ti seja motivo de tentação, e não escutes em excesso a voz que te possa fascinar. Desvia, pois, o olhar do que para ti seja motivo de tentação. Aqui. Vocês imaginem o período que nós estamos falando aqui, nós estamos no período do carnaval. Antes do carnaval, durante o carnaval, depois do carnaval, vocês imaginem quantas tentações visuais nós somos provocados. Quantas nós somos provocados. Ele ainda vai falar da sonora. Espera aí. Estou falando, por enquanto, das visuais. Antes, então, de chegar a essa elaboração aqui, já chegou aqui. Eu começo a ver e começo a elaborar, eu já estou sendo obsidiado. Por aqueles, não, por mim mesmo, que eu facilitei a entrada, eu facilitei a chegada. Se eu facilitei esse intercâmbio com aquilo que o outro está apresentando e aquilo que eu estou imaginando, eu já entrei no processo de obsessão visual. E essa imaginação, ela vai enredando, ela vai emparelhando, daí a pouco o meu estado está grave. Entenderam como é que é tão simples essa chegada? Ah, mas tudo que a gente vê, então, pode provocar obsessão? Pode, dependendo de como está o nosso movimento de vigilância. Aí você vê determinadas informações de pessoas que estão ganhando dinheiro e depois descobre que tem movimento de corrupção, de ladroagem, de privilégios. Aí você começa, porque não é possível, que não sei o quê, E a gente, por que não lembrar de Jesus?
quando coloca para nós, lá no capítulo 16 de Mateus, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Olha que profundidade. A gente tem uma encarnação aqui na Terra que, olha, se for de 40 ou se for de 80 anos, passa no estalar de dedos. Uma encarnação. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perde a sua alma? Porque ele ganha o mundo naquele período e ele perde a alma por séculos. Eu não vou dizer para a eternidade, porque se eu considerar pela eternidade, eu vou considerar então aquela situação do inferno não ter solução. Primeiro, que o inferno não existe. Segundo, se não tem solução, onde é que está a orientação de Jesus sobre o perdoa-lhes? Quando ele fala com Deus, na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, se Deus nos perdoa, não existe aquele sofrimento eterno, como foi ensinado para a gente. Está claro? Mas existe um sofrimento secular, muitas vezes milenar, porque a gente não deu conta de fazer movimentos de mudança. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? De que vale? Atentemos-nos para isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica observando e nessa obsessão visual, a gente acha que se a gente estivesse naquela situação, a gente faria diferente. Se a gente fosse aquele empresário, a gente faria diferente. Se a gente fosse aquele político, a gente faria diferente. Se a gente fosse aquele diretor daquela empresa, a gente faria diferente. A gente acha. Mas na hora que as condições vão aparecendo e as facilidades, a gente começa a perder a própria alma. A gente começa a perder. Então, por que a gente vai transformar isso que o outro está vivendo no seu processo de crescimento ou de transtorno? Não importa, isso não é papel nosso julgar. Se ele está vivendo o processo de crescimento espiritual, moral, fraternal, se ele está vivendo isso com os benefícios, ótimo. Se ele não está sabendo desfrutar disso com tais benefícios materiais, é uma questão dele, da consciência dele. Isso não é uma questão nossa. Então, a gente tem que ter cuidado com essa tentação visual. E aí ele continua. Primeiro ele fala, desvia, pois, o olhar do que para ti seja motivo de tentação. E não escutes em excesso a voz que te possa fascinar. Não escutes, você vê que no mesmo parágrafo ele fala da tentação visual. Depois ele fala, não escutes em excesso a voz que te possa fascinar. Por quê? Porque as vozes vão chegando para nós. Se fosse você, quem sabe você estaria fazendo diferente. Aí você começa. É mesmo, porque se fosse eu, do jeito que eu sou, eu sei que eu faria isso, faria aquilo. E você começa nesse processo. Olha, a tentação chegou? Chegou. Como? Poluição sonora. Provocada por alguns encarnados, que muitas vezes vêm te julgar flores, ou por desencarnados, que indiretamente, ele não usa o encarnado como instrumento, mas ele vai soprando, vai soprando, vai soprando, vai soprando. Daí a pouco você acha que você é um médium curador. Daí a pouco você está achando que o seu passe está curando úlceras. Daí a pouco você acha que quando você oferece a água fluidificada que vem da sua mão, o seu abraço, o seu acolhimento, você está levantando criaturas, olha. E aí eles vão falando, é isso mesmo, você é tudo isso. E eles vão colocando na sua mente. Aí começa um encarnado ou outro fazer alguma observação dessa. Nossa, aquele dia que eu conversei com você, eu saí numa leveza. Você já estava escutando isso, olha bem a poluição sonora. Olha a obsessão sonora, você já estava escutando. Daí a pouco vem um encarnado e faz essa observação. Primeira resposta que você vai dar para ele, meu filho, se você se sentiu aliviado, é porque você estava no ponto de buscar alívio. E você me escolheu para conversar com você. Não fui eu quem te aliviei, foi você que estava no desejo de sair daquele movimento de dor e eu fui a primeira pessoa que estava na sua fila. Porque atrás de mim vinha um outro. Se não fosse eu, seria o outro, por causa do seu momento. O seu momento era aquele. Por isso. Então, atentemo-nos para a poluição sonora. Aliás, quem tiver a chance de ler, lê o livro Aconteceu na Casa Espírita,
que vai explicar para nós a respeito desse processo de obsessão de um grupo de entidades que foi minando uma grande casa espírita em São Paulo, foi incentivando um médium aqui, outro médium ali e tal, que eles eram médiuns curadores, que eles poderiam fazer o trabalho tal. Daí a pouco o trabalho foi sendo minado, daí a pouco as influências começaram a acontecer. A espiritualidade chamou o coordenador e o vice-coordenador em sonho e explicou para eles o que estava acontecendo na casa. No final de semana, isso durante a semana, no sonho, os dois em reunião. No final de semana, quando os dois se encontraram, eles começaram a lembrar da conversa que tiveram, vagamente, começaram a lembrar do exemplo que deram. Não vou citar para vocês a obra, vocês leem lá, é uma obra muito rica, principalmente para coordenadores do movimento espírita, de casas espíritas, de trabalhos espíritas, muito rico. Aconteceu na casa espírita. E aí eles começam a assistir como estão as tarefas, a assistência social, a evangelização, a reunião pública, o passe, eles vão acompanhando, e eles vão corrigindo algumas coisas ali para o trabalho não ser destruído. Então, cuidado com a poluição sonora, cuidado com o que está sendo escutado. É pela obsessão visual ou sonora que o espírito obsessor joga a isca para fisgar a sua vítima. É pela obsessão visual ou sonora que o obsessor vai começando o processo dele de influenciação. Ô, gente, acabei de falar desse momento do carnaval e dei o exemplo da obsessão visual. Aqui, o que a gente escuta na rua, nos movimentos, nas músicas, nos encontros, o que a gente escuta, a gente dá margem para a poluição sonora, para a obsessão sonora, no movimento de invigilância, absurdamente destrutivo para o nosso estado íntimo. Por esse motivo, Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nas Fronteiras da Loucura, que descreve o ambiente espiritual do carnaval na cidade do Rio de Janeiro no ano de 82, ele vai colocando a dificuldade que os espíritos superiores têm para comunicar quando eles chegam aqui na Terra, a dificuldade que eles têm para comunicar no ambiente de carnaval pelo processo de transmissão de pensamento. Manuel Filomeno de Miranda ainda cita um exemplo como se eles usassem um radiocomunicador. Por quê? A penumbra, ela está tão grave, ela está tão pesada que eles não conseguem as teias mentais que atrapalham o movimento de sintonia, eles passam a usar o rádio para comunicar com o outro que está no outro quarteirão, também com o rádio, só para poder oferecer tratamento. Por quê? No período de carnaval, onde tem as grandes aglomerações, estou passando para vocês um trechinho da obra, onde tem as grandes aglomerações, antes do carnaval começar a acontecer, a espiritualidade já constrói posto de socorro para atender encarnados e desencarnados que precisarão de auxílio. Porque ainda que esteja nos movimentos de dor, ou seja, de invigilância, a providência divina não descuida de ninguém. A pessoa será cuidada, depois ela passa a ser atraída pela sintonia dela. Então, com o processo de obsessão sonora e visual, quanta coisa vai chegando na nossa mente. Volto lá, a colocação de Jesus em Mateus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vocês vão ver lá no capítulo 16, confirmam aí para nós, no versículo 26. Atentemos-nos para isso. Cuidemos-nos, porque se nós vimos no Livro dos Médiuns Obsessão Simples, vimos a Sueli Caldas Schubert explicando isso no livro Obsessão e Desobsessão, talvez sejam estas duas das formas mais simples de sermos obsidiados, a sonora e a visual. A partir daí, vai ganhando força dentro da gente e o processo de tumulto começa a acontecer. Atentemo-nos para isso. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até breve.